A nossa aula de ciência de hoje, dando continuidade à formação do solo, sobre o solo, vamos falar sobre componentes do solo. O que é componentes? É aqueles materiais que compõem de que o solo é formado, certo? Aqui eu estou na página do livro de vocês. A gente vai fazer a leitura explicando para depois vocês fazerem a atividade. Então, veja o experimento que Joaquim e seu colega realizaram. Esse experimento aqui eu vou ler, mas aqui vocês podem fazer esse experimento em casa, certo? Podem até gravar e mandar para a pró para ver se realmente deu certo a experiência. Então, o que foi que Joaquim fez com o colega dele? Utilizando uma lupa, eles observaram que a amostra de solo do jardim da escola apresentava. Então, aqui ele pegou um pouco de terra, do jardim da escola. Então, o que eles observaram que tinham lá na terra do jardim? Pequenas rochas, pequenas pedras, folhas secas, raízes de plantas e animais como minhocas. Então, isso aqui é a composição, os componentes do solo, ou seja, da terra do jardim da escola de Joaquim, certo? E isso aqui ajuda o solo a ficar rico em nutrientes para poder manter as plantinhas bem saudáveis, certo? Aí aqui, observando e trocando com as mãos outras amostras de solo, eles observaram que, então, na mão de um colega e na mão do outro, aqui na mão desse, o solo, a terra, rico em argila. O que é argila, gente? Barro, certo? Barro, que é aquele solo mais rígido, mais pegajoso. Tem cor avermelhada e partículas menores, tá vendo? E na mão do de cá, o solo rico em areia. Tem cor amarelada e partículas maiores, ou seja, essa daqui, as partículas são bem maiores, elas são bem leves, soltas, e aqui já é mais pegajosa, mais grudentas. Aqui, mergulhando um copo com o solo em um balde com água, eles observaram, a formação de bolhas de ar saindo do solo. Aqui são as bolinhas de ar. Então, ele pegou tanto a areia quanto a argila, colocou em um copo e mergulhou na água. Aí, o que é que ele observou? Despejando um pouco de água nas amostras de solo, eles observaram que, preste atenção, tá vendo? A água que ele pegou aqui do copo, ele despejou na argila e despejou na areia. Então, o que ele pôde observar? O solo rico em argila, que é a maior quantidade de água, ficou retida, formando barro. Ou seja, a água na argila, ela não consegue ultrapassar. Ela fica aqui, certo? Impedida de passar por causa do barro, das partículas menores que faz como se a água prendesse a água na terra. Já na areia, a água escorria carregando parte da areia. Então, se eu jogar água sobre a areia, como ela tinha partícula maior, a água vai passar como se fosse um filtro, tá vendo? Vai conseguir e ainda vai carregar um pouco de areia com ele. Então, aí podemos observar, faça essa experiência que vocês vão ver, que na argila a água não desceu, ficou presa na terra. Já na areia, a água passou carregando um pouco de areia e ainda a água. No final do experimento, Joaquim e seu colega concluíram que existe diferentes tipos de solo e que cada solo é composto por diferentes elementos, como restos de seres vivos, água, ar e pedaços de rochas. Então, essa experiência serviu para eles perceberem que o solo não tem apenas um solo, tem vários tipos de solo, E cada um tipo de solo, ele é ideal para um tipo de coisa. Quer dizer, eu não posso plantar
nem na argila e nem na areia, porque provavelmente a plantinha não vai ter os nutrientes adequados para a sua sobrevivência, certo? Eu poderia plantar aqui, nesse que tem restos de folha, restos de animais, restos de plantas, certo? Então, esse aqui é o solo ideal para o plantio, para poder a plantinha crescer. O solo e os seres vivos. Observem a imagem, tá vendo? A imagem provavelmente é um lugar assim lá na zona rural, porque a gente vê cercado de plantações, de animais, de pessoas mexendo na terra. Então, provavelmente isso aqui é um ambiente rural. Então, aqui, identifique os seres vivos na imagem. O que é ser vivo? Ser vivo, é isso? É tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. Então, aqui, ó, podemos ver o homem é um ser vivo, a vaca é um ser vivo, a formiga é um ser vivo, a planta é um ser vivo, o tatu é um ser vivo. Então, todos esses que eu apontei para vocês é um ser vivo, porque eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, vamos seguir. Os seres vivos podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter alimentos ou como abrigo. Outros se fixam no solo e dela absorvem água e nutrientes. E há também os seres vivos que constroem abrigos sobre o solo. Então, falou que tem seres vivos que obtêm um alimento, né? Aqui a formiguinha obtendo alimento do solo, outros que usam o solo como abrigo, tipo tatu, outro que retém, né? A raiz e absorve, que foi a plantinha, que a plantinha absorve o seu alimento da terra, a raiz fica fixada lá no solo, certo? Muitas dessas relações são essenciais para a conservação e a quantidade de solo. A cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo da ação das chuvas e dos ventos. Já a presença de alguns animais, como as minhocas, auxiliam a entrada de ar e de água no interior do solo. Há minhocas no solo. Estes animais também auxiliam na nutrição do solo por meio da produção de humus, aqui, certo? Então, isso tudo que eu li aqui para vocês é a parte vegetal, ou seja, a parte da planta. As plantas, ela protege a terra, protege o solo contra as chuvas e os ventos, certo? Evitando que a chuva bate nesse solo e abra o solo. As minhocas também, que às vezes a gente tem medo, tem nojo, as minhocas é muito importante na adubação do solo. Elas produzem um tipo de humus, né? Para a produção das plantas, para ajudar no crescimento das plantinhas. Aqui, ó, o ser humano pode utilizar o solo para cultivar plantas e criar animais, para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, entre outras atividades. Lá no início, quando a gente falou sobre as rochas e os minérios, falamos sobre essa parte aqui que eu acabei de ler para vocês, ó. A realizar, extrair minérios e matérias-primas para a fabricação de diversos produtos. É do solo que é extraído toda a matéria-prima, né? Para poder fazer um outro produto. Além disso, os seres humanos usam o solo para construir casas, fazer plantios, tudo isso. O solo é muito útil. Aqui mesmo na imagem está mostrando indígenas confeccionando linha com algodão, cultivando para confeccionar ornamentos da aldeias, ou seja, a fabricação de algodão para poder fazer ornamentos para ele. Aqui, solo, fonte de riqueza. Aqui outra imagem mostra, né, os negros, logo quando eles chegaram ao Brasil, fazendo a parte de garimpo nas minas. Desde que os europeus chegaram ao Brasil, no final do século XV, o solo brasileiro foi muito utilizado e explorado. Criação de animais, cultivo de cana-de-açúcar e exploração de pedras preciosas, como o diamante e o ouro, foram algumas das atividades desenvolvidas no Brasil entre os séculos XV e 18. Então, essa parte aqui, sobre a exploração do solo,
Lá no quarto ano, gente, vocês vão ver, né, com mais clareza, falar sobre os negros, né, sobre a descoberta do Brasil. Os portugueses descobriram e a partir daí o Brasil não teve mais sossego, foi explorado de todo e de todas as maneiras, tanto na parte de plantação quanto na parte dos minérios, porque vocês sabem que o Brasil é riquíssimo, muito rico, tanto na parte da plantação quanto na parte dos minérios, das riquezas de pedras, certo? Então, vai ficar aqui a atividade nas próximas páginas para vocês responderem, tá bom? E na próxima aula a gente dá continuidade. Beijo!